Olá, pessoas e pessoas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para falar com você que quando termina o dia tá parecendo um balão de tão inchado. E você também que já fez um monte de dieta, já fez umas doideiras para tentar emagrecer e não consegue. Por que será? Então, hoje eu vou explicar falando sobre o que a medicina chinesa pode nos ajudar tanto na questão de retenção de líquidos e também a perda de peso. Então tem várias dicas legais, algumas assim bem controversas, bem polêmicas, então assista até o fim do vídeo para vocês saberem quais são. Se você se encaixa nesse quadro e é curioso, esse vídeo é para você. E no vídeo de hoje eu vou falar basicamente de um órgão, porque ele é bem grande responsável para fazer com que o nosso corpo funcione muito bem, para a gente perder peso e não ficar retendo líquidos, que é o baço. Já para a medicina chinesa, o baço tem funções extremamente importantes. Ele é responsável pelo nosso sistema imunológico, ele faz com que o sangue mantenha-se nas veias, porque uma das coisas que a gente um dos sintomas que a gente percebe que o baço está desregulado é quando começa a aparecer alguns pontos roxos no nosso corpo sem a gente ter batido. Fala, olha, a minha perna apareceu um roxo, mas eu não bati, não está doendo nada. Isso quer dizer que teve como se fosse uma microhemorragia no local. E aí é porque o baço está um pouco desregulado. Então, é função dele manter este sangue dentro dessas veias. Ele também é responsável para fazer com que o nosso corpo, a nossa estrutura corporal e também os órgãos permaneçam no lugar deles. Isso significa que o quê? Não sei se vocês já ouviram falar, assim, às vezes tem uma pessoa, fulana teve que fazer uma cirurgia porque a bexiga caiu, ou o estômago está baixo. Isso é problema de baço. O baço está desregulado e está fazendo com que os órgãos saiam do lugar dele, das posições dele. E não é só esses órgãos que podem cair. Hemorroida é um problema de baço. Mulheres, principalmente, que depois começam a ver, meu bumbum está caindo, o peito está caindo. É culpa do baço. Então, ele que mantém para você tudo ficar no lugar. E até mesmo a estrutura do nosso corpo. Quando a gente começa a apresentar, por exemplo, que a gente está andando meio assim, também é um problema de baço, né? Então você começa a ver e fala, nossa, isso tudo é problema de baço? Exatamente. É só você ver como que nossa alimentação está indo, né? Muitas pessoas se alimentando mal, e aí você vê quantas pessoas estão com dores, né? Por quê? Por causa do baço que está desregulado e não consegue manter a nossa estrutura do corpo em ordem. E mais um monte de funções que o baço tem. Mas o que é o curioso que vocês estão é porque ele tem a função também de regular a umidade do nosso corpo. E o que isso tem a ver com a perda de peso? Bom, tudo que a gente come que tem uma certa umidade. Alguns alimentos mais, outros menos. Então tudo que a gente come vai para o estômago tritura tudo aquilo que manda para o baço. O baço, ele vai ser responsável para olhar para aquilo lá e falar, isso aqui é vitaminas, sais minerais que esse corpo precisa. Então eu vou pegar para depois distribuir. Isso aqui não preciso não, já está em excesso ou não presta para o corpo. E aí vai cair para o intestino delgado fazer uma segunda separação, caso tenha acontecido uma amnésia no baço, para depois ele separar também alguma coisa que possa ser usada pelo corpo. E o restante vai ser jogado para o intestino grosso para ser evacuado. Ou para a bexiga para depois a gente fazer o nosso xixi. Esse muco, quando fica em excesso, ele pode ter forma. Né? Enquanto umidade ele está ok. Mas aí depois ele pode ter uma forma. Essa forma é o muco. Esse muco, quando ele se transforma, ele pode ir para vários lugares. Que ele pode virar em inflamações, como, por exemplo, em casos de rinite e sinusite. Isso é muco quando você está tudo meio sentindo que está tudo, ou quando sai assim. Isso é muco. Catarro é um tipo de muco. Ou coisas mais sérias, como cistos, nódulos, já são alguns tipos de muco. E se Deus quiser não vai virar nada dessas coisas mais sérias,
ele pode se transformar em gordura localizada. Olha só, ai que coisa, né? Então, aí já começa a descobrir o problema do ganho de peso. E aí, ele também pode se transformar em uma coisa pior ainda, que é fleuma. A fleuma é um tipo de umidade extremamente densa. Por isso que às vezes tem algum tipo de gorduras, por exemplo, que é muito difícil de tirar. Por causa que ela já virou fleuma, ela está quase, é algo muito sólido. Lógico que vai dar para tirar? Dá, mas precisa de um tratamento um pouco maior para a gente retirar isso. Ah, Felipe, você falou sobre regular o baço, mas por que isso regula tanto esse baço? Bom, tem várias coisas que desregulam ele, né? Algumas são muito óbvias e falar, claro, né, que acontece isso, não só o baço, mas também o nosso corpo todo, que são, por exemplo, o excesso de comida, você comer demais e também comer errado, né? Então nem precisa explicar muito, né? Ansiedade e o estresse também desregulam muito, muito, muito e extremamente o baço. Porque você já vai fazer regular o corpo inteiro. E também tem alguns alimentos que desregulam ele, né? Por exemplo, o leite e seus derivados. O leite é como se fosse fleuma puro direto para o seu corpo, né? Sem escala. Ele não vira nem umidade, ele já vai direto para a fleuma. Por quê? É algo que não foi feito para a gente, né? É leite de vaca, então é usado para alimentar bezerro. E o leite nosso, materno, a gente usa por um período lá, 6 meses no máximo de idade, né? E depois a gente não precisa mais disso. Então é uma coisa que não deveria ser mais utilizada na nossa dieta. Mas a gente usa e usa muito, né? Tem gente que toma às vezes quase 2 litros de leite. E aí depois causa a intolerância à lactose. E aí vem da intolerância também vem por causa de um monte de química que é colocado no leite, né? Então não é um alimento muito, muito bom para o baço. Cada órgão tem um sabor específico que apetece mais para que ele possa funcionar melhor. O do baço é o doce, né? Mas quando ele está desregulado, ele sente muita vontade, ele pede um doce. Então aí o que acontece? A gente fica aquela larica de comer um docinho depois do almoço, né? Coisa. E aí tem algumas dietas que as pessoas fazem que ela fica muito tempo sem comer. Ela fala, não vou comer doce de jeito nenhum, não me parece com isso. Não come mais pão, não come nada que tenha farinha. O que acontece? O dia que você comer, porque você vai comer, né? Você não vai passar a vida inteira sem comer nada disso. O corpo, quando cair, ele vai apitar e vai falar assim, nossa, acho que isso deve ser importante, porque faz tempo, né, que não vem, então eu vou guardar. Aí ele pega para ele e ele vai usar 100% daquele açúcar que vai virar. Você sabe, farinha branca, arroz branco, a cevada, o açúcar refinado, tudo isso vira açúcar, vira glicose, fazendo com que você fique mais, possa inchar e também começar a engordar por causa disso. Quer dizer que eu tenho que comer esses alimentos sempre? Pegar alimentos que tenham a natureza doce, como por exemplo as frutas, beterraba, cenoura, tudo isso são de natureza doce. E aí você consegue dar ao baço e de forma saudável aquilo que ele quer. Outras 2 coisas que são bem estranhas, mas também desregula o baço, é estudar demais e também excesso de atividade física. Por isso que tem muitas provas que, por exemplo, as pessoas pedem, leva um chocolatinho, alguma coisa para te dar energia, mas não só dar energia, para você conseguir manter-se concentrado. É de responsabilidade do nosso baço cuidar da memória, da nossa concentração e do nosso foco. Então, é por isso que você tem que colocar um pouquinho de açúcar para falar, então, né, na prova, como é o chocolatinho, é só porque é algo que vai fazer um boom, vai fazer com que o baço ele ressuscite, né, caso você tenha abaixado demais. E o excesso de atividade física também desregula o baço, porque também é de responsabilidade do baço fazer com que a pessoa, quando está fazendo academia, ela ganhe tônus. Então, se você está lá massacrando, fazendo que nem um doido, ele vai tentar fazer com que você ganhe tônus. Só que isso vai desregular ele.
E aí, como é que eu sei que eu fiz excesso de atividade física? É natural, por exemplo, que você, quando faz algum exercício ou muda a rotina de exercício, alguma atividade diferente, você fique 2 dias dolorido. É natural isso, né? Porque você mudou, são conjuntos de músculo que você está trabalhando diferente ou aumentou um pouco a carga, né? Agora, passar 1 semana, 2 semanas com dor por causa da atividade física que você fez, então você está passando do limite, né? É muita coisa que você está fazendo. Diminui a carga, diminui a quantidade de exercício físico porque tá demais. E a grande surpresa e a grande dica para esse do vídeo, que eu deixei para o final porque eu sou desses, né? É o seguinte: o baço e o estômago, eles odeiam coisas geladas. Nossa, eles querem morrer com coisas, eles não gostam. E quando eu digo gelado, é tudo, né? Por exemplo, bebidas, qualquer bebida gelada, como refrigerante. Bom, refrigerante nem se conta que faz mal, porque, né, açúcar puro. Bebidas alcoólicas, água gelada, suco com um monte de gelo, e sorvete, e também salada. Olha só, como assim salada faz mal? Como salada engorda? Que tem aquelas coisas falando, né, que se salada emagrecesse, o elefante era magro. É uma certa verdade, né? O que acontece? A salada crua, ela cria muita umidade, fazendo com que a pessoa enche, né? Ah, mas tem um monte de nutricionista, quer dizer que toda nutricionista está errada? Nenhum nutricionista com certeza fala para você comer só salada numa refeição. Geralmente ele fala para você comer, sei lá, faz a salada, mas você come uma batata doce assada junto, uma carne grelhada, para você também, para você misturar um pouco isso. Pode reparar, para quem gosta de culinária japonesa, chinesa, é muito raro você ver algum tipo de salada crua. Geralmente, verdura e legume, eles estão lá cozidos, eles estão no vapor, porque assim é melhor, porque cai melhor e é melhor, o estômago faz a digestão melhor dos alimentos. Então é uma coisa para se pensar também. Então, não se esqueça de comer algo quente junto com a salada, ok? Não faça simplesmente só aquela loucura de comer só um pratão imenso de salada sem nada. Há algumas coisas que regulam o nosso baço. Verduras e legumes verdes escuras como couve, agrião, rúcula, escarola, espinafre, tudo isso é muito legal. Raízes como inhame, cará, isso também ajuda bastante, isso é bem legal, isso é bem benéfico para o nosso corpo. Então é isso por hoje, espero que tenham gostado das dicas. Se gostou, curta e compartilhe. Com certeza a questão da salada foi uma surpresa. E é isso. Então, eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.